Olá, amigos. Meu nome é Michael e vou apresentar para vocês o tema A Necessidade da Vida Social. Queria, em primeiro lugar, agradecer a toda a equipe da Casa do Caminho. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que o estudo desse momento sirva para muitas reflexões. E para a gente começar, vamos fazer uma prece, rogando ao nosso Deus e aos bons espíritos que nos deem boas inspirações para hoje. Querido Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade bendita, rogamos a Ti e a todos os benfeitores espirituais que nos auxiliem, que nos iluminem, agradecendo por tudo que temos, pelas nossas vidas, nossa saúde, nossa família, nossos meios de sustento. Que os bons ensinamentos dessa noite nos sirvam de lições para que possamos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, ajudando a melhorar a nós, ao nosso meio, a todas as pessoas que convivem conosco e auxiliar um pouquinho no progresso do nosso mundo. Peço a permissão para iniciar esses estudos com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o tema A Necessidade da Vida Social é baseado no Livro dos Espíritos, a primeira obra de Allan Kardec, a parte segunda desse livro, que se refere ao mundo espírita, ao mundo dos espíritos, e a parte terceira das leis morais. É sempre importante relembrar alguns conceitos básicos da doutrina espírita para que todos nós possamos entender melhor, de forma mais clara, de forma mais didática, o conteúdo da apresentação. Então, alguns conceitos básicos que é sempre importante que todos saibam. Deus criou todos os espíritos simples na forma e ignorantes no saber, os quais evoluirão continuamente até alcançarem a perfeição. A velocidade do progresso de cada um dependerá de suas ações, ou seja, do nosso livre-arbítrio. Isso vai influenciar diretamente na nossa capacidade, na nossa velocidade de evolução. Todos nós, todos os espíritos, encarnados, desencarnados, estão sujeitos à lei de causa e efeito, pois todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente. O que isso significa? Que tudo aquilo que a gente faz ou que a gente deixa de fazer, ou seja, por ação ou por omissão, tudo aquilo sempre vai surtir algum efeito, maior ou menor nas nossas vidas. Então é importante que a gente tenha muita prudência e muita cautela em todas as ações que a gente vai fazer, em tudo aquilo que a gente vai dizer, para que todos nós possamos sempre seguir o melhor caminho. Um outro princípio importante também refere-se sobre a escala dos mundos. Por quê? Nós vivemos num planeta tido como de provas e expiações, e onde cada um desempenha um papel de acordo com as suas necessidades de evolução. Então nós não estamos no mundo mais atrasado e estamos bem longe do mundo mais adiantado. Porém, nas nossas vidas, no nosso convívio diário com todas as provas e expiações que a gente tem que buscar sempre fazer o melhor possível, para que justamente a gente possa um dia, quando partir dessa encarnação, sairmos daqui melhor do que o que chegamos. Feitos esses entendimentos, essa recapitulação, vamos agora iniciar o tema do nosso estudo de hoje. Como o Livro dos Espíritos ele é baseado em questões e temas, eu trago para vocês, por questão, a pergunta, a resposta
dos espíritos num conceito geral e alguns comentários que forem necessários. Então, a questão 119 diz o seguinte: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Essa é a pergunta que Kardec fez e que a resposta que ele recebeu através da equipe de médios com quem ele trabalhava na época foi a seguinte: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teria para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Olha que interessante. Eu queria dar um destaque aqui quando eles dizem: onde estaria o merecimento sem a luta? Onde estaria o nosso mérito enquanto espíritos, enquanto evolução, se a gente não tivesse que batalhar pelo nosso progresso? Se as coisas viessem muito fáceis para nós, se elas viessem de graça, nós não teríamos o mérito da conquista, nós não teríamos o mérito do progresso. Essa é uma resposta importantíssima para começar esses entendimentos. O próximo ponto, eu trago a questão 766. A pergunta é: a vida social está na natureza? E a resposta foi: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Olha que interessante também essa questão. Deus nos fez simples na forma e ignorantes no saber. E a espécie humana, assim como todas as outras espécies vivas, passaram pela sua própria evolução. E ao ser humano, Deus nos deu faculdades muito superiores à dos outros animais. Deus nos deu a capacidade de fala, de escrita, de mobilidade, de escuta, que as outras espécies não têm. Se isso não tivesse um propósito evolutivo, não teria o menor sentido que Deus nos tivesse feito dessa forma. Agora, na questão 767, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? A resposta foi: sem dúvida, pois por que instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente? Essa é uma questão importante porque todos nós, em muitos momentos das nossas vidas, tem a necessidade de isolamento. Eu mesmo sou uma pessoa que, principalmente naqueles momentos difíceis, no dia a dia, quando a gente passa um dia difícil, estressante, eu preciso de ter um tempinho para mim, eu preciso me isolar um pouco, mas isso são momentos que cada um de nós pode passar. Isso não pode ser uma constante. A gente não pode viver isolado da sociedade, a gente não pode se eximir de todo e qualquer convívio, até porque não tem um único homem na face da terra que é capaz de sobreviver sozinho. Tudo sempre vai precisar da ação de outras pessoas. Um outro tema também relacionado diz sobre a vida de isolamento e o voto de silêncio. A questão 769 diz o seguinte: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Olha que pergunta interessante. Por que é condenável o isolamento absoluto se isso for agradável ao homem? E a resposta:
Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Como eu disse nas questões anteriores, todos nós aqui temos um propósito. E como podemos agradar a Deus, que nos deu várias faculdades, que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje nesse planeta, progredindo e fazendo bem, se nós não servirmos a ninguém? Alguém que vive isolado, alguém que vive longe do mundo, longe do convívio social, não está progredindo, não está sendo útil a ninguém. Será que isso é agradável a Deus? Acreditamos que não. Questão 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? E a resposta foi: duplo egoísmo. Uma continuação dessa questão, a 770A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? A resposta: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se isola cai noutro, pois esquece a lei de amor e caridade. Que os espíritos nos ensinam com essa questão? Que se isolar não é a solução. Não é a solução definitiva, não é a expiação para erros que a gente possa ter cometido ao longo da vida. A solução é que a gente possa sim ter convívio social e praticar mais ações boas do que ações ruins. É essa a balança que vai pesar para nós no final. Aquilo que a gente fez de bom. Aquele que se isola não está fazendo nada de bom. Ele pode ter cometido alguns equívocos na sua vida, mas o isolamento não corrige esses equívocos. O que pode corrigir, o que pode regenerar, o que pode compensar o mal causado a alguém é a prática do bem, do amor e da caridade. A questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Resposta: esses se elevam rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Questão 771A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Resposta: isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se isolam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Olha que importante essas reflexões. Aqueles que se privam de algumas coisas em prol do próximo, eles têm um mérito muito grande, porque além deles praticarem a caridade, eles também estão se sacrificando por alguém. Eles também estão abrindo mão de algumas coisas pelo bem do próximo. E isso é um duplo mérito na evolução do ser. Ninguém aqui diz, nenhum de nós seria leviano de dizer que a gente tem que abrir mão dos nossos bens indiscriminadamente, do nosso bem-estar, da nossa saúde física e mental, até porque todos nós precisamos dos bens materiais para conseguir sobreviver. E a gente também precisa dos bens materiais para praticar a caridade. Uma pessoa que não tem o mínimo necessário para sobreviver, como ela vai praticar a caridade? A gente, enquanto servidores do bem maior, nós precisamos estar bem, de saúde física, de saúde mental, espiritual, para que a gente possa ter a estabilidade necessária para auxiliar os outros. Mas a caridade que é feita com sacrifício, ela tem um duplo merecimento. O da própria caridade e
do sacrifício de si mesmo em prol do outro, em prol de um bem maior. E essas coisas a gente só vai conseguir realizar através da vida social, através do convívio com as pessoas. Eu gosto sempre de comentar esses princípios da doutrina espírita, de livre-arbítrio, de causa e efeito, porque são o que regem a nossa existência, são o que regem as nossas encarnações, e todos nós estamos aqui vindo de outras encarnações, vindo de outros tempos. E quanto mais esclarecidos nós somos, maior também é a nossa responsabilidade. Uma comparação que eu sempre costumo fazer é a de uma criança pequena que está brincando dentro de casa e, na inocência dela, derruba um vaso no chão e quebra. Essa criança não fez aquilo de propósito. Brincando, ela derrubou aquele vaso e quebrou. Agora, se nós, adultos formados, voluntariamente pegamos um objeto e jogamos no chão, nós causamos um mal intencional. A nossa responsabilidade é muito maior do que a responsabilidade da criança, porque nós já temos o conhecimento, nós já temos o amadurecimento. E com nós, seguidores da doutrina espírita, é a mesma coisa. Quanto mais conhecimento nós temos, maior é a nossa responsabilidade. E maiores serão as nossas penas se nós fugirmos da lei de Deus, porque nós já temos o conhecimento. Isso não nos torna melhores do que as demais pessoas. Isso apenas nos torna conhecedores. E quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Então, meus amigos, este tema do convívio social, ele é um tema muito forte, é um tema muito denso. São questões que muitas vezes nos instigam no mais íntimo das nossas reflexões, porque o convívio social não é só a vida em sociedade lá fora, no trabalho, nos estudos, no convívio com os vizinhos. A vida social, ela começa dentro de casa, ela começa nas relações familiares. E quantas vezes nós vemos situações críticas dentro das famílias que marcam as pessoas pelo resto das vidas. Quantas vezes nós vemos adultos que crescem com importantes desordens psíquicas, vindas de um relacionamento abusivo com os pais, uma relação abusiva de marido e mulher, uma relação abusiva com filhos ou com outros parentes. E aquele que se torna o agressor, ele não só está causando grandes danos àquele que é agredido, como ele também está acumulando penas futuras para si mesmo. E algumas dessas penas futuras, elas vêm na própria encarnação. Tem certas colheitas que a pessoa recebe de volta ainda nessa encarnação. E não quer dizer que essas colheitas virão literalmente na mesma moeda com que ela causou o dano ao outro. Pode vir de outras formas. Uma das primeiras coisas que perecem quando nós não temos boas vibrações, quando nós causamos o mal, é a nossa própria saúde. Eu sempre digo que o corpo, ele é o último a responder. Porque quando nós começamos a ter problemas físicos, significa que a nossa saúde espiritual já vem abalada há um bom tempo. Ou os nossos hábitos já vêm nos deteriorando, inclusive fisicamente. Nós não somos proprietários do nosso corpo. Nosso corpo físico, nós temos ele por empréstimo. Deus nos deu esse corpo para caminharmos na evolução. Assim como nós, muito menos, somos donos de outras pessoas.
Nós não somos donos das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Nós não somos uma propriedade a qual a gente possa controlar ou ser controlado. Todos nós temos a nossa capacidade de pensar, de agir, de fazer o bem ou o mal. E essa evolução a gente só consegue através do convívio social. Até mesmo porque, se todos nós fôssemos iguais, que mérito a gente teria? Como nós evoluiríamos? O nosso mérito de evolução está justamente no convívio com as diferenças. Se todos nós fôssemos iguais, não haveria evolução para ninguém. Todos permaneceriam eternamente no mesmo estágio. Então nós precisamos desse convívio no seio familiar, no seio social, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, para que nós possamos evoluir da melhor forma possível. Para finalizar essa exposição, eu gostaria de terminar com uma frase. Quando nós afirmamos e reafirmamos a lei de causa e efeito, que é uma das regras máximas do nosso Pai Criador, essa frase diz o seguinte: porque Deus é bom, nos deixa plantar o que queremos. Porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Importante reflexão para hoje. E eu gostaria de terminar, mais uma vez, fazendo uma pequena prece de encerramento, agradecendo aos nossos irmãos espirituais pelas boas inspirações, agradecendo a todos vocês que vão disponibilizar alguns minutos para ouvir essa pequena palestra, agradecendo a todos os trabalhadores da Casa do Caminho, abençoados por Deus, que praticam o bem, que se desdobram para fazer o mal, que se desdobram para fazer o bem pela comunidade na qual eles vivem. Um grande orgulho em fazer parte, mesmo que uma parte pequena, dessa equipe. É sempre um privilégio estar com vocês. Que Deus abençoe a todos. E eu peço a permissão mais uma vez para fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a atenção de todos, que Deus abençoe a todos, e se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente para mais uma palestra. Grande abraço.